Então, essa paraxá, o nome dela é Kedoshim. Quem é santista gosta dela, porque Kedoshim significa sagrado ou santo. Serei santo. Mas eu serei, não santista, serei santo. E a paraxá fala uma coisa um pouco vaga, aparentemente. Seja sagrado. Sejam sagrados, porque eu sou sagrado. E aí, você espera, então, que a paraxá vai falar para ser sagrado? O que uma pessoa espera para ser sagrado? Isolado. Rezar, isolar, estudar. E aí, a Torá começa falando Shabat, começa falando para não fazer idolatria, e aí começa falando que você precisa deixar uma parte do teu campo pobre, não tem nada a ver com sagrado a princípio, não roubar, não mentir, que são as mitzvot clássicas, aquelas mitzvot que você não precisaria ter recebido a Torá para fazer elas, chamado mishpatim, leis civis. A gente pode ver como eu continuar falando sobre, tem muitas e muitas mitzvot nessa paraxá, não falar lashon hará, não ser aquele cara que sai falando dos outros por aí, não odiar o próximo. E aí ele fala sobre proibições, as leis do casamento, no final da paraxá ele também fala a respeito disso. E a gente precisa achar algum nexo entre todas essas mitzvot. Fala sobre a gente ser honesto nos negócios, não ter uma balança desregulada. Claro que são mitzvot importantíssimas. Mas a pergunta é o que isso tem a ver com Kadosh? O que isso tem a ver com ser sagrado? Tem muitas parashiot na Torá. Essa é a única que chama seja sagrado. Poderia ser a paraxá ligada com Shema Israel, a paraxá do sagrado. Paraxá que construiu o templo, paraxá sagrado. Receberam os 10 mandamentos, atravessou o mar. Tem muitos outros temas na Torá que se ligam muito mais com o conceito de sagrado do que essas mitzvot tão mundanas. E não só isso, se você vai tentar achar um denominador comum entre as mitzvot, fica difícil. Fala de uma mitzvah, depois fala de outra. Uma é do sacrifício, outra é da idolatria, o outro é de negócios, a outra é de deixar uma parte do teu campo, respeitar o teu pai, proibições relativas ao casamento. Qual é o nexo de tudo isso? Meio que está tirando o atraso, né? Com tantas parashiot contando do Mishkan, Corban. Opa, esqueci. Opa, tem um monte de mitzvah aí para eu te contar, deixa eu mandar ver. Aí de uma vez, Moshe Rabbeinu manda ver. Cara, termina a aula, fala como meio tonto, né? Chega tanta mitzvah de uma vez, eu já nem lembro o que você falou. Por que a Torá condensou tudo isso numa única paraxá? Não seria mais para mostrar que tipo tem que ser sagrado e tem que sempre lembrar de Hashem no seu dia a dia. No seu dia a dia, perfeito. Então, essa é a explicação clássica. E, na verdade, Kedushá, para um judeu, não é fora do mundo, e sim dentro do mundo. Isso é por isso que a Torá foi dada no Sinai, no deserto, nesse mundo, para pessoas comuns como nós. Mas o que tem a ver com a palavra sagrada? Eu entendo que isso é importante, mas a palavra sagrado em si, inclusive, quando a gente traduz a palavra sagrado, conforme a tradução, não apenas sagrado, mas a tradução da origem da palavra, significa separado. Quando você pega e coloca o anel na sua pretendida, a partir daquele momento você fez um kiddushin, consagrou ela. O que quer dizer consagrou? Agora ela é separada, diz o Talmud. Ela está separada de todo o resto, ela não pode mais se casar com qualquer outro homem, não ser você. Então você separou ela. Assim quando o povo saiu do Egito, Deus fala, eu tirei vocês do Egito e consagrei vocês para mim. Ou seja, eu separei. Eu deixei vocês isolados. Então, eu entendo o que você está dizendo. É verdade. Todo dia a gente fala que o intuito da Torá é trazer a Torá para o dia a dia. Não estou questionando isso. Eu estou questionando o nome da Paraxá. O nome deveria ser algum nome que condiz com esse tipo de mitzvah. E mais ainda, só um minutinho, algumas das mitzvot aqui não são aquelas tão mundanas. Tem a ver com idolatria, tem a ver com sacrifícios. Então não é necessariamente só as mitzvot, as leis civis. Tem que ter algum denominador comum entre todas elas. Fala. Também pode ser um contraponto à paraxá anterior. Os filhos de Aharon, eles acabaram morrendo. Eles quiseram ter uma experiência espiritual acima quer dizer, sair desse mundo e tal. E Boa. depois veio Hashem e falou, não, eu quero que vocês sejam santos no dia a dia. Exatamente, sem ter que Perfeito. perder a vida por tá isso. Bom, ok. Então, eu queria complementar tudo isso que vocês estão dizendo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo. Então, quando a gente fala a palavra Kadosh, dentro
do contexto judaico, sagrado. Então, sagrado é de consagrado, algo que é exclusivo, algo que é separado. Então, mesmo dentro da Torá ou da filosofia, quando você fala seja sagrado, uma das traduções aqui significa, olha, a Torá deixa você se alimentar, a Torá deixa você comer o que é kasher, mas nem tudo o que é kasher você precisa comer. Se afasta um pouco. É um conceito e essa é uma das traduções dessa mitzvah. E é uma obrigação da Torá de nem tudo aquilo que pode você precisa fazer demais. Então, isso em todas as áreas de interesse da nossa alma animal, a gente faz aquilo que é necessário. O resto, a gente se afasta. E aí a gente volta à pergunta, se é para se afastar, o que tem a ver com as outras mitzvot? Só que, quando a gente fala de se afastar, normalmente a gente entende que é uma condição, é um preparo para você se tornar sagrado. Ou seja, olha, não vou comer, estou com fome? Não, estou com fome, vou comer. Mas não vou comer a cereja do bolo. Então, por quê? Porque depois que eu me afastei da cereja do bolo, eu vou estar um pouco mais afastado. Aí eu posso rezar com mais kavaná, estudar com mais kavaná. Então, normalmente, entende-se que esse afastamento de algum desejo físico, material, ele te condiciona para depois você buscar e se conectar mais com a Hashem. Só que aqui, na verdade, a palavra Kadosh diz que a própria separação, ela já é Kedushá. E a pergunta é por quê? Por que eu me separar de algo físico, isso já é sagrado? E o que tem a ver novamente com essas mitzvot? Então aqui tem um conceito muito importante para a gente entender, que a separação é Kedushá. Quando a gente fala de santidade, a gente imagina uma nuvenzinha, uma coisa, uma elevação. Mesmo dentro da Torá, fala aquele homem é sagrado. Você imagina um homem, né, elevado. E está certo. Mas tem uma definição muito prática do que significa ser sagrado na Torá. Não é uma coisa mística, esotérica. E o significado de ser sagrado é ser separado. Por quê? Então, a explicação é muito simples. Você está num campo. Você tem um campo que ele é só teu. Você não tem uma casa ainda. É legal, você é muito rico, você tem aquele campo. Só que se você dormir ao relento, vai ser complicado. Você não vai estar protegido nem dos animais, nem do calor, e nem da chuva, nem do frio. O que você faz, então, para construir uma casa? Você cria uma separação. Assim como Yaakov, quando ele foi deitar naquela famosa noite que ele teve o sonho com as escadas, ele se protegeu colocando pedras em volta da sua cabeça. Então, como você constrói uma casa? Construindo barreiras. Você constrói barreiras e aí você cria um espaço que ele se torna exclusivo seu. Isso é a separação. Isso funciona no âmbito físico, quando você constrói a sua casa. Delimitar, criar barreiras. Então, a barreira não é para eu construir a casa. A barreira é parte integral da casa. No que constitui uma casa? 4 paredes. 4 paredes. Isso é uma casa. E tampar em cima também, para proteção de cima também. Então, o que constitui a casa, o que permite você viver de forma tranquila, confortável, é a separação que você faz. Então, não é apenas uma condição para construir uma casa. A casa você quer falar, como uma criancinha desenha uma casa. Você aprende, né? Você faz lá o quadrado com um triângulo em cima. A definição de uma casa é essa separação. Hashem, ele criou o mundo. E ele criou separações. Logo no início, está escrito na Torá algumas vezes, 3 vezes, no início da criação, que Deus separou. Por exemplo, no primeiro dia, Deus separou entre a luz e a escuridão. No segundo dia, ele separou entre águas de cima e águas de baixo. No quarto dia, ele pendurou, a tradução literal, ele pendurou o sol, a lua, os mazalot. Ou seja, pendurou significa, já tinha luz no primeiro dia. Então, o sol estava misturado dentro do bolo. Deus tirou o sol, falou, você fica aqui. Lua, você fica aqui. Com essa separação, ele criou o conceito chamado tempo. Com o segundo dia, que ele separou as águas, ele criou um negócio chamado espaço. A definição de tempo e espaço é o que define esse mundo. E como se define tempo e espaço? Delimitando. 1 hora, 2 horas, 1 segundo, 2 segundos.
Então, esse mundo é matemático, ele é preciso. E o que permite esse espaço é a separação. Então, não é Deus separou para poder. Deus separou. A separação é o que criou o espaço. A separação é o que cria o tempo. Tem uma explicação que diz que o primeiro dia, quando Deus separou o dia e a noite, ele criou, na verdade, a energia. Então, são conceitos, espaço, tempo e energia, que Hashem colocou lá logo no início da criação. Então, a separação é o que permite a existência nossa aqui nesse mundo. Hashem não precisa de separação. Hashem, ele é a única existência, ele é tudo. Ele não precisa de tempo, não precisa de espaço, não precisa de matéria, não precisa de energia. Mas para nós podemos existir, Hashem criou essas separações. Então diz Hashem, ele fala, olha, eu criei para vocês um espaço para vocês poderem existir. O que é esse espaço? É o universo, o planeta Terra, para você poder existir. O que você precisa? Tempo, espaço, energia. Então, eu criei para você. Esse é o teu círculo. Depois tem o meu círculo. Hashem fala, tem o meu círculo. Tem a área que é minha. Como a gente estudou lá para trás, tem o Mishkan. Eu quero que você cria para mim, no teu mundo, uma casa para mim. No meu mundo, cria uma casa para você, chamada Universo. Eu estou pedindo para você fazer o mesmo. Faz o favor, deixa quando eu quiser viajar para tua casa, deixa um quartinho lá para mim. Não precisa vir todo dia, a sogra na casa, vai lá incomodar, mas de vez em quando, deixa lá 3 vezes no ano, você vem lá me visitar, deixa uma casa, e essa casa vai ser minha dentro do teu mundo. Quais são as condições para essa casa? São condições do meu mundo. Espiritualidade, pureza, impureza, todas as regras são ligadas com o Mishkan, com os sacrifícios, etc. Então, nós temos a área que é nossa, seres humanos, temos a área que é de Hashem. E tem mais um conceito, que a área, na verdade, de eu respeitar a delimitação do próximo. Todos nós temos que ter essa interação. Eu com Hashem, eu comigo mesmo e eu com o próximo. E é isso que, na verdade, traça um denominador comum entre todas as mitzvot dessa paraxá. Você entender o espaço que cada um tem e você saber compartilhar de maneira saudável todos esses espaços. Então, vamos ver a paraxá. A paraxá fala, por exemplo... Fala. O que criou a energia na separação do dia e da noite? Eu falei rapidamente, eu precisaria rever. Eu lembro que eu escutei isso, precisaria rever e te falar mais os detalhes. Não lembro agora. Tá bom. E agora, então, ele fala, por exemplo, qual que é a lei que ele fala aqui sobre o Corban? Que é uma coisa que a gente estava tentando entender. O que tem a ver o Corban? Qual que é a lei? Ele fala que quando você faz um sacrifício, você, o Cohen, ele tem que mentalizar o momento aonde ele tem que mentalizar aonde ele está fazendo o Corban, para quem ele está fazendo o Corban, qual o intuito daquele Corban, quando ele será comido. Se o Cohen, na hora que ele faz o Corban, ele fala, bom, esse Corban, na verdade, o limite dele começou até hoje à noite. Eu vou comer amanhã. Naquela hora, ele torna aquele Corban chamado Pigul. É até uma situação que imagina que você vai lá, teve uma briga com o Cohen, ele vira e fala, lembra aquele dia que você veio lá, você pecou, eu fiz lá o teu sacrifício? Na verdade, na hora que eu fui fazer, eu pensei errado. Você tem que trazer outro. Aí a pergunta é, ele falou isso porque ele está querendo te provocar? Ou ele falou isso porque realmente... Aí será que eu tenho que trazer outro? Não. Ou seja, o pensamento do Cohen naquele momento, ele pode estragar todo o teu Corban. O que significa isso? O sacrifício, a gente falou, é o quê? Você entrar, Hashem te convida no espaço dele. E aí você vai lá e pensa, não, eu vou levar para casa. Eu vou comer amanhã. O que você está fazendo? Invadindo o espaço dele. Querendo tirar o que é dele e você levar para o teu lado. Hashem fala, deixa as balanças equilibradas, justas. Não tem uma pedra onde você pode enganar alguém. O que significa? Tem a área, a zona, a casa que é do outro. Se você vai lá e pega aquilo que não é teu, o que você fez? Você acabou de quebrar o espaço da outra pessoa. Você não respeitou o que é Kadosh. Kadosh são as delimitações. E assim, várias e várias mitzvot aqui da Torá. Respeitar o casamento, respeitar as leis morais do casamento, é respeitar o espaço de cada um. Essas leis, por exemplo, não se casar com um parente próximo. Então você é feito para ser pai dessa menina. Você não pode invadir e quebrar essa relação e se tornar o marido dessa menina. Assim como a sogra, assim como a cunhada e todos os outros, a Torá está te delimitando.
Assim como a Torá fala que você não pode misturar animais. Hashem fez certos animais, respeita esse limite que Hashem colocou. Não, eu vou pegar um cavalo com o burro e eu vou cruzar eles e fazer um novo animal. Não posso. Hashem ele delimitou. Pegar a lã com o linho. Hashem ele colocou essas limitações. E isso é Kedushá. Não é você faz isso para se tornar Kadosh. Isso é Kedushá. Kedushá significa essa construção de limites. E aqui a gente encontra no denominador, pelo menos da maioria das mitzvot da nossa paraxá. Kedushá, santidade, não é uma coisa filosófica, teórica, vaga. Deus está te dizendo, cria espaço. Então, por exemplo, quando você está lá comendo, voltando, uma pessoa está comendo o bolo e ele quer comer a cereja do bolo, é uma coisa desnecessária para a nutrição dele, é simplesmente para ele está fazendo isso pelo seu prazer físico e material. Vamos traduzir o bolo, pode ser em várias outras áreas da nossa vida, que a gente faz além daquilo que é necessário, simplesmente pelo prazer. Então a Torá fala, eu quero que você come. É uma mitzvah você comer. Você pode tornar o teu alimento kadosh. Então você faz a brachá, você come kasher, tá ótimo. Mas você pode abrir um espaço e convidar Hashem. Vem comer comigo. Como você cria esse espaço? Dando um passinho para trás. Você convida alguém na tua casa, você abre espaço para ele. Pode sentar, pode dormir na cama daqui do quarto que eu preparei para você. Você abre um espaço dentro de você. Então você está respeitando essas divisões e ainda sabendo compartilhar saudavelmente essas divisões. Então, quando você fala, Deus fala, olha, não faz tal coisa. Não pode, não pode, não pode. Poxa, mas é kasher, deixa, isso é kasher. Você quer que Hashem senta aqui com você? Abre um espaço para ele. Como que você abre espaço? Você se afastando, você não dando margem unicamente para o seu ego, para aquilo que é gostoso, para o teu paladar, você está abrindo espaço para que Hashem ele sinta-se mais confortável. Você está abrindo espaço para a tua alma. Então, a separação é intrínseca a Kedushá. Não é apenas uma preparação. A própria separação é Kedushá. Deu para entender? Pensando assim, fica às vezes mais fácil a gente abrir esse espaço. Quando a gente imagina como não, 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 é difícil. Então, o mais clássico é o Shabat. O Shabat tem 39 proibições, que delas você tem mais centenas, milhares de proibições. O que a Torá quer de você, no fundo? Você abre espaço, um dia na semana, para Hashem, para a tua alma. Separar, exatamente. A gente separa, como a gente separa? Faz o Kiddush no começo, só dá lá no final. Você separa. Você fazendo essa separação, você abre espaço para encontro familiar, se encontrar a tua alma, se encontrar com Hashem. Então, não tem uma mitzvah em si, não usar o celular. Não usar o celular, isso é Kiddushá. Ou seja, não usa o celular apenas para... Deixa eu corrigir o que eu falei. Não é, deixa de usar o celular, porque se você usar o celular, vai estragar o ambiente do Shabbat. Não usar o celular já é Kadosh. Não usar o celular, você já está fazendo uma mitzvah. Porque isso é Kedushá. Ah, mas Deus se importa mesmo com essas... Ah, isso vai fazer diferença se eu vou deixar a luz acesa adiante, eu vou ligar na hora. Isso é Kedushá. Não, mas se você ligar, vai atrapalhar o Shabbat. Não. O próprio fato que você não ligou, se separou, delimitou, você abriu espaço para que Hashem pudesse entrar dentro do teu lugar. Uma dedicação. Seria, você se separa para se dedicar. Não, não é só se separa para. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é um preparo. Não é um preparo para poder. A ação em si já é santidade. Exatamente. Isso já é a santidade. Eu fazer o Kiddush. O que é o Kiddush? Kiddush eu estou dizendo, olha, que vó Shabbat me come lartó, até aqui Deus trabalhou, até aqui eu trabalhei, agora eu terminei. Isso é Kedushá. Kedushá significa separação. Então, em outras religiões, sem querer comparar, não tem comparação nenhuma, mas a ideia da separação é você está se preparando, deixa eu me afastar do mundo para eu poder meditar e me conectar. A Torá diz a própria separação é a Kedushá. Você respeitar as leis do casamento, isso é Kedushá. Naquele ato em si, você permitiu que Hashem entrasse dentro de você. Você colocou a parede, agora você criou um espaço para você poder viver. Então, respeitar esses limites e aprender também a compartilhar de forma saudável esses limites. Isso é Kedushá. Isso é o judaísmo. Isso são todas as mitzvot. Então, muitas mitzvot, pessoal, mas para quê? Faz diferença para Deus?
O que eu vou ganhar com isso? O próprio fato que você fez aquela ação ou deixou de fazer, isso é Kiddush. Isso é santidade. Vou concluir com uma passagem. Tinha um rabino, era um senhor já de 90 e poucos anos. E um dia passaram perto da casa dele e viram que era um dia muito frio e ele estava fora da casa dele. História recente. Acho que eu já contei ela algumas vezes. E aí perguntaram, rabino, por que você está aqui fora? Ficou trancado? Esqueceu a chave dele? Ele falou, não. Veio uma senhora que ela veio limpar a casa. Uma vez por semana ela vem aqui, em Israel, vem limpar a casa. Tá bom, e tem um problema de estudo. Não posso estar só eu com uma mulher. O rabino, o senhor já tem 90 e tantos anos. Uma pessoa tão sagrada, uma pessoa tão elevada. E essa senhora também, sabe, não é. O teu Yitzharará não vai. Aí ele respondeu imediatamente, ele falou, em 30 segundos, eu me torno 15 anos mais jovem, ou 20 anos mais jovem, e ela se torna 10 vezes mais bonita. Isso significa Yirat Shamayim, temor a Deus. A pessoa, no outro contexto, uma pessoa separar por ele dizer, peraí, eu sou rabino, comigo não vai acontecer. E pode ser que não ia acontecer. Mas não é isso que é Kedushá. Kedushá significa o próprio ato que ele saiu de casa. Não é só que ele saiu de casa para não acontecer. Isso foi a desculpa que ele deu. Com certeza, rabino desse nível, etc., não iria acontecer. Mas isso é Kedushá. A pessoa que ele entende os limites que Hashem colocou. Ah, comigo não vai acontecer. Vou só mandar uma mensagenzinha, não vai estragar o Shabat. Pode ser. Pode ser que uma mensagem talvez não iria estragar o Shabat. O Shabat que você imagina ser. O Shabat é o próprio fato de você não fazer certas coisas. Isso é Kiddushá. Então, pelo menos quando eu estava estudando isso, um esclarecimento muito grande. Você entender o que é Kiddushá. Kiddushá significa fazer as mitzvot. Isso em si é Kiddushá. Atos pequenos, às vezes atos de você se abster de certas coisas, você colocou uma parede e você abriu espaço para o outro, abriu espaço para Hashem, ou você foi lá e se aproximou dentro do espaço de Hashem. Isso é Kiddushá. Isso é Bitem Kiddushim, e esse é o tema da nossa paraxá. Precisa agora tentar aplicar no nosso dia a dia. Mas é uma maneira, de novo, isso transforma também a maneira positiva da gente não fazer certas coisas. Não é um não. Esse não é igual você construir uma parede para você poder viver. Não é não. Eu preciso dessa parede e ela me permite viver. Então, quando eu falo não para o meu Yetzirará, ele quer alguma coisa e eu me afasto, eu não preciso focar no não. Ai, eu quero, mas não pode. Sufocar no espaço que eu estou permitindo que Hashem, que a minha Neshama, entre no meu dia a dia. Chaves. Olha, fala também de não cortar com navalha, limitar os